Então eu vou te contar uma história e essa história tem três personagens. E são três personagens reais que de fato existem. E se você já assistiu alguns canais meus e já acompanha aqui o nosso canal, você talvez já conheça esses personagens. Mas eu tô gravando esse vídeo e pode ser que você nunca tenha visto nenhum vídeo meu, então eu vou te apresentar os personagens aqui que fazem parte da minha vida. São a Thalita, minha esposa, e o Samuel, meu filho, que na prática ali ele não é meu filho, porque eu não gerei ele, mas eu casei com a Thalita, ele tinha 9 anos e ele tá agora um menino com 16, vai fazer 17, e eu amo ele demais, ele é um cara incrível, eu dei muita sorte e eu acho que eu também fiz um bom trabalho até aqui, e quando eu me refiro a ele, eu falo que ele é meu filho. Então são essas duas pessoas, porque eu vou contar um ensinamento que não é meu, é um ensinamento que eu ouvi ontem, a Thalita falando com o Samuel, e que eu achei muito bom, e a gente vai fazer uma reflexão sobre ele, que vai te fazer refletir sobre duas coisas. A primeira, qual é o lado ruim, não, eu ia falar o contrário, qual é o lado ruim das coisas boas, mas ele também existe, mas o título, né, é qual é o lado bom das coisas ruins ou das coisas difíceis. Então, as coisas são ruins ou são difíceis? Essa é o gatilho, é o trocadilho, e é a partir disso que a Thalita elaborou o ensinamento dela ontem para o Samuel. E aí eu vou deixar uma segunda reflexão, né, desse vídeo também, que daí já é mais por minha conta, que é uma frase que foi atribuída a Platão, está no livro A República, que ele não é exatamente isso que está escrito, mas as pessoas deram uma adaptada e ficou assim: a necessidade, imagina que eu sou Platão, a necessidade é a mãe da invenção. Ele fala, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, ele está dizendo que eles criaram alguma coisa, mas na verdade não não fomos nós que criamos, porque quem cria é a necessidade. Foi uma parada massa que o Platão teoricamente disse. E, bom, vamos lá então. Então eu quero que você reflita sobre isso, né? De certa forma, esse pensamento complementa o que a Thalita ensinou ontem para o Samuel. Vou dar um golinho aqui do meu café, só um segundinho, espera aí, só um minutinho, só um minutinho. Ah, assiste esse vídeo até o final, né? Vai ser massa, eu vou te contar a historinha, pá, a gente vai pensar, vai trocar ideia. Espera só um pouquinho, vou tomar o café. E aí você pode estar pensando, por que você não edita e não corta você tomando café? E às vezes eu faço isso, mas hoje eu não vou fazer, eu resolvi fazer esse vídeo enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, qual que era a conversa? O Samuel, ele joga no basquete, ele inclusive, né, aquele pai orgulhoso, ele tá no time A do Portimonense, que é um dos melhores aqui de Portugal, e ele, tipo, um dos caras do time dele é simplesmente talvez o melhor jogador de Portugal, e ele tá nessa, e ele cresceu muito, eu tenho muito orgulho, só que pra gente isso é uma loucura, porque aqui a gente mora num vilarejo, e ele treina, ele joga, ele já estuda numa cidade que ele tem que todo dia pegar um carro que pega um ônibus que leva ele, que pega uma estrada e ele chega em 50 minutos na escola. Que dentro de São Paulo, para quem vem de São Paulo, isso às vezes você pegava na marginal ali, quem é de São Paulo sabe, tá ligado? Comenta aí, é nóis, São Paulo, firmeza, mano. Então, beleza? E beleza, então essa é a vida dele, e ele joga basquete numa cidade que é perto da escola, que é Portimão. Ele joga justamente no time que se chama Portimonense. E ele treina 3 vezes por semana com o time dele, aí ele treina mais uma vez com o time B, que é um treino, digamos, opcional, e todo final de semana ele joga, assim, quando está em temporada. Então são 5 vezes na semana, né? Então pensa, pô, tem que pegar uma estrada, é longe, como é que fica a gente aqui? Até que não seria tão difícil assim se isso não fosse o treino dele começa às 9h30 da noite. Olha que legal. Ele estuda cedo e ele mora longe da escola e tem que acordar mó cedo. É uma vida, tipo, pô, não é qualquer um que topa essa vida, não. Nem em relação ao atleta, né, a ele, nem em relação aos pais também, que tem que dispor aí de um tempo para ficar cuidando disso. E a gente fiquei mais de um ano indo, levando e fazendo esse corre todo. Era bom porque eu dava uma revisada com a minha mãe, porque no ano passado ele e o meu irmão, que é um ano mais novo, também jogavam no mesmo time, então a gente se revezava nessa logística. Mas nesse ano ele subiu de categoria e mudou de time, né? Subiu de time, que ele é mais velho e tudo mais. E aí acabou que eu tive que ficar fazendo um tempo esse translado todo. Só que tem uma questão, eu tô com um problema nos olhos chamado blefarite,
que me dá fotofobia, que me deixa realmente bem incomodado com as luzes dos faróis dos carros. Eu, às vezes, de noite eu não consigo... Tá sendo até bom pra mim, né? Eu sempre procuro o lado bom das coisas ruins. Vou gravar vídeo sobre isso no futuro. Mas, tipo, eu não tô assistindo TV, né? Eu mexo no computador o mínimo possível. Enfim, é um negócio chato aí que eu tô passando. E que durante um tempo, mesmo com um pouco desse incômodo e que foi crescendo, eu ia dando conta de levar e buscar. Mas chegou uma hora que eu não aguento mais e não deu mais. Eu comecei a ter que pensar como que a gente ia se reorganizar, como que a gente ia fazer, porque realmente se tornou inviável. Tipo, hoje em dia não tem a menor condição de eu dirigir de noite, tá ligado? E deixa eu dar só mais um golinho, só um segundo. E aí o que fazer? Né? Por um lado, pô, não tá, já é um negócio puxado, já é uma rotina difícil, mas eu tô topando. Aí de repente, porra, meu olho fica ferrado e um negócio que não passa nunca, e eu não consigo mais dirigir de noite, e a Thalita não tem carta, como que a gente faz? E aí eu pensei, bom, legal, vou ver um hostel para ele dormir no hostel. E aí, como ele estuda perto do lugar onde ele treina, é até mais fácil, né, dele dormir no hostel algumas vezes por semana. Então hoje a gente se organizou assim, de final de semana, que são os jogos que geralmente são de dia e tudo mais, a gente vai e leva ele, busca, assiste quando dá. De dia de semana a gente tem um dia que a gente leva e busca, que daí a gente vai mais cedo e aí na volta a Thalita tá sem carta, mas ela volta dirigindo, porque é tarde e a gente é um risco ali que a gente tá correndo, mas beleza. Não faça isso, tá? Isso não é um conselho. E, bom, então belezinha, a gente tá se virando dessa forma e ele fica no hostel. Só que ele não gosta muito de ficar no hostel, porque ele divide o quarto com um monte de gente, né? A casinha dele gostosinha e tudo mais. É muito engraçado porque quando eu era adolescente, eu queria tanto ter mais autonomia, sair de casa e não sei o quê, e bababá. Enfim, eu era rebelde pra caramba. Eu adoraria. Mas o Samuel não, o Samuel gosta de ficar em casa, ele gosta de ficar aqui com a gente é super massa, a gente é muito legal, divertido, bacana, ensina e brinca, e a gente, né, é demais. Então ele curte ficar aqui em casa com a gente, ele não tem essa vontade de sair de casa. Bom, e aí ele tava falando que era ruim, que tava torcendo para ele não ter que ficar essa semana no hostel, porque tem dia que pode ser que ele fique, talvez não, porque daí o jogo é outro dia e tudo mais, enfim, coisas assim. Vou dar mais um golinho. Quando for o próximo golinho, eu não vou nem anunciar, hein? Eu vou só dar um golinho e vida que segue. E aí ele tava falando que era ruim, tá meio que reclamando, tal. E ó, tô falando isso, ele não é nenhum bunda mole, tá? Que fique claro que ele não é reclamão. Mas às vezes ele dá uma reclamadinha pra mãe dele e tal. E aí eu tava fazendo outra coisa, fiz de conta que não tava ouvindo, então ele se sente mais à vontade pra reclamar, porque na minha frente ele não fica reclamando, porque senão o bicho pega. Não, porque ele sabe que o bagulho aqui é mentalidade foda, né? Então ele não é muito de reclamar na minha frente, mas às vezes ele faz um denguinho com a mãe dele, e ele tava meio que falando, não, que é ruim, né? Que ficar lá no hostel é ruim. Então ele tava torcendo. Primeiro ela falou assim que não, tal dia você não vai precisar ficar. Ele tipo, eba. Ela que puxou, né? Ela falou assim, mas por que eba, né? Ele, é porque ficar no hostel é ruim. Ela, por quê, né? Ele falou que, porque tem muita gente, às vezes eu não consigo dormir tão bem, a cama é pequena, eu não fico em casa, eu não fico tão à vontade e tal. E aí a mãe dele tava falando, né, que ela falou, tá, mas isso não significa que é ruim, significa que é difícil. E ele falou assim pra ela, nossa, olha que ensinamento foda. Mas qual que é a diferença entre ser difícil e ruim, né? Difícil, ruim, tanto faz. Ele falou meio irritado, até um pouquinho de leve, muito respeitosamente, porque ele é um bom menino. Mas eu senti que ele meio que, ruim, difícil, tanto faz. E ela falou pra ele, ele explicou assim, não, porque olha, o que você... vamos lá, olha o ensinamento dela. É difícil, mas não é ruim. Porque você ficar no hostel ao invés de ficar em casa é o que te possibilita continuar treinando. Então pode ser algo que é difícil, que tem suas dificuldades, seus desafios, mas que na verdade é algo bom, que te proporciona algo bom. Porque a gente está escolhendo. Você está escolhendo estar no hostel. Você também poderia não ficar no hostel e não treinar. É uma opção. Então é algo difícil que você está vivendo em prol de algo bom que nós estamos construindo. Eu achei assim genial. E aí ele mesmo falou na hora, falou, não, nossa, verdade, ele sacou, ele concordou. E aí foi legal que ela falou assim, daí vem a história do Platão, né? Aí ela falou assim, então, vai ser legal, já pensou isso daqui a um tempinho? Porque ele tá assim, alguns passos de se tornar profissional começar a receber, ele ainda é menor de idade, ele vai fazer 17 anos,
E se ele fizer 18 e continuar, né, e tá no time A, se ele passar então pro profissional, ele passa a receber uma graninha, ele pode receber alojamento gratuito, ele pode, enfim, tem alguns benefícios legais, né? E aí ela falou, ó, que legal, se você conseguir mesmo, quando você conseguir ser profissional, você vai ter alojamento. Ele começou a contar, não, tem alojamento e tal. Ela falou, se você não conseguir alojamento, você ganhando uma graninha, de repente você pode começar a pensar em dividir um apartamento com o Matheus e com não sei quem, que são os amigos que jogam também no time, imagina que legal que vai ser. E aí ele, e tal. E aí vem aquela frase do Platão, né? A necessidade é a mãe da invenção. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, perdem esse impulso de sair de casa por ficarem acomodadas. E muitas pessoas, às vezes, que têm tudo, deixam de prosperar e de crescer na vida porque falta vontade. Então, eu poderia falar isso da perspectiva de pai ou mãe, né? Mas se você é pai ou mãe, ou enfim, se você é pai ou mãe e você ficar sempre entregando peixe, seu filho nunca vai aprender a pescar. Então é bom a gente oferecer, às vezes, independente da sua condição, o básico ali. Então, pô, ele tem lugar para dormir, ele tem onde colocar as comidinhas dele, a gente manda comida para ele, a gente dá o dinheiro para ele, a gente dá o necessário para ele correr atrás do sonho dele. Agora, eu não vou dar pagar um luxo para ele. É um hostel bacana, limpo, organizado, bem estruturado, legal mesmo, de verdade, mano. Tipo, um lugar bacana, dá pra você ver, a gente escolheu a dedo. Mas não é um lugar com mordomia. Se ele quer mordomia, ele vai ter que pegar essa necessidade dele e inventar uma solução para ela. Então eu acho muito legal a gente ter essas motivações. E daí a gente pensa sobre a nossa própria vida. Às vezes a gente fica chateado e fala, poxa, mas por que eu não consigo? Ai meu Deus, eu queria tanto, eu não consigo algo. Que bom que você não consegue algo na sua vida, porque isso te faz trabalhar, isso te faz correr atrás, isso te faz se reinventar, te faz parar aqui, assistir esse vídeo, escutar as ladainhas que eu lhes digo humildemente. Entendeu? Então, a necessidade é a mãe da invenção. O lado bom das coisas ruins é que elas fazem a gente se movimentar, elas fazem a gente buscar ser uma pessoa melhor para conseguir conquistar coisas melhores, para conseguir nos livrar de tais problemas. Elas nos trazem a motivação que a gente precisa para a gente edificar, para a gente construir o futuro que a gente quer viver. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir. E é um vídeo muito legal, olha que vídeo bonito. Te vejo no próximo vídeo.